Quando entrei no tribunal naquela manhã, minha filha, Alba, revirou os olhos e sussurrou algo desdenhoso para seu marido, Rodrigo. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O juiz olhou para cima, congelou completamente e murmurou incrédulo: "É ela!" Todo o tribunal ficou em silêncio. Nenhum deles fazia ideia de quem eu realmente era até aquele momento. Aquele julgamento mudou tudo. Meu nome é Esperança. Tenho 69 anos e até alguns meses atrás eu era apenas uma vovó comum do dia a dia. Todas as manhãs, acordava às 6 horas, preparava meu café na mesma caneca lascada que usava há 20 anos e olhava pela janela da minha pequena cozinha enquanto regava as violetas africanas que meu falecido marido tanto amava. Era uma vida simples e previsível, cheia de pequenos rituais que me davam paz. Por 45 anos, fui a mãe que sacrificou tudo pela minha única filha, Alba. Trabalhei à noite limpando escritórios, vendi bolinhos caseiros nos fins de semana e costurei roupas para ganhar uns trocados extras. Tudo isso para que ela pudesse ir à universidade e ter a vida que eu nunca tive. Quando ela se casou com o Rodrigo, um homem arrogante que nunca me dirigiu uma palavra gentil, engoli meu orgulho e os recebi em minha casa todos os domingos com a mesa posta e meu melhor sorriso. Pensei que depois que meu marido faleceu, Alba e eu nos aproximaríamos mais. Como fui ingênua! Em vez de encontrar conforto em nossa companhia compartilhada, minha filha começou a me ver como um fardo. Suas visitas se tornavam obrigatórias e frias. Suas ligações menos frequentes e suas desculpas para me evitar ficaram cada vez mais criativas. A maior humilhação da minha vida chegou numa quinta-feira cinzenta de outubro. Eu havia preparado o frango com quiabo que ela adorava, o tipo que me levava horas para fazer, mas que sempre a fazia sorrir quando era pequena. Coloquei minha melhor toalha de mesa, aquela com o bordado que eu havia feito quando ela era adolescente, e até comprei flores frescas para o centro da mesa. Quando chegaram, Rodrigo entrou na minha casa como se fosse o dono, se jogou na poltrona do meu falecido marido e ligou a televisão sem nem mesmo dizer olá. Alba usava um vestido verde que eu mesma havia comprado para ela, mas sua expressão estava fria como gelo de janeiro. "Mãe, precisamos conversar", ela disse naquela voz que havia desenvolvido desde que se casou, uma voz que parecia pertencer a uma estranha. Ela se sentou na beirada da cadeira, como se estivesse com pressa de ir embora. "Rodrigo e eu tomamos uma decisão", continuou, enquanto ele se acomodava no sofá com os olhos grudados na tela. "Esta casa é grande demais para você. Você não consegue mais mantê-la sozinha, e nós precisamos de um lugar maior para quando tivermos filhos. Encontramos uma comunidade de aposentados perfeita para pessoas da sua idade." Senti como se o chão tivesse se aberto sobre os meus pés. Esta era a casa onde a Alba havia dado seus primeiros passos, onde havíamos celebrado todos os aniversários, onde seu pai havia morrido segurando minha mão. Cada canto guardava nossas memórias mais sagradas, cada fotografia na parede contava nossa história. "Mas Alba, esta é nossa casa! Todas as nossas memórias estão aqui!" implorei, minha voz tremendo, cada palavra se quebrando ao sair da minha boca. "Memórias ficam no coração, mãe, não nas paredes", ela respondeu com uma frieza que me gelou até os ossos. "Além disso, a comunidade tem atividades para pessoas como você. Você ficará melhor lá, terá a companhia da sua idade." Rodrigo sorriu com satisfação enquanto começava a medir os cômodos com os olhos como se já fosse o proprietário. "É pro melhor, dona Esperança", ele acrescentou com aquele sorriso falso que eu tanto adiava. "Cuidaremos de toda a capelada, não se preocupe com nada." Meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Minha própria filha, a criança pela qual eu havia sacrificado minha juventude, minha saúde e meus sonhos, estava me expulsando da minha própria casa para entregá-la àquele homem desprezível. As lágrimas ameaçaram cair, mas eu as engoli de volta.
não daria a eles o prazer de me ver chorar. Preciso de tempo para pensar, murmurei, com a pouca dignidade que me restava. Não há muito o que pensar, mãe, ela respondeu, se levantando. Já está decidido. Eles vêm avaliar a casa na próxima semana. E, com isso, eles foram embora. Deixaram meu frango com quiabo intocado, minhas flores murchando e meu coração em pedaços na mesa onde um dia fomos uma família feliz. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei na cozinha olhando as fotografias na parede. Alba bebê, Alba no primeiro dia de aula, Alba na formatura. Em cada foto eu estava lá segurando-a, abraçando-a, sorrindo com orgulho. Como chegamos a isso? Como a menina que uma vez me disse que eu era sua heroína, agora me tratava como lixo? Os dias seguintes foram um pesadelo. Rodrigo trouxe um avaliador imobiliário sem avisar, um homem de terno cinza que caminhou pela minha casa como se fosse um objeto à venda. Fez notas, mediu cômodos e falou de potencial e reformas necessárias como se eu nem estivesse ali. Alba o acompanhava, concordando com cada comentário depreciativo sobre minha casa. Os canos são velhos, disse o avaliador. E estes azulejos da cozinha estão datados. Teriam que trocar tudo. Meu marido havia colocado aqueles azulejos com suas próprias mãos quando Alba tinha 10 anos. Cada um representava horas de trabalho, amor e esperança para nosso futuro. Mas para eles, eram apenas obstáculos para sua nova vida. A humilhação atingiu seu ponto mais baixo quando Alba trouxe folhetos da comunidade de aposentados. Olha, mãe, tem jardins lindos e eles têm bingo às terças, ela disse naquela voz falsa que usava quando queria me convencer de algo. Além disso, tem uma enfermeira de plantão 24 horas por dia. Você ficará mais segura. Mais segura? Eu havia vivido nesta casa por 30 anos sem um único problema. Conhecia todos os meus vizinhos. Tinha minhas rotinas, minhas plantas, minhas memórias. Mas para Alba, nada disso importava. Tudo o que importava era que eu saísse do caminho dela. No dia que menos esperava, eles chegaram com papéis. Rodrigo entrou como se fosse o dono, seguido por Alba e um homem que se apresentou como advogado. Senhora Esperança, temos todos os documentos preparados para a transferência da propriedade. Só precisamos da sua assinatura. Transferência? Perguntei, confusa. Pensei que vocês iam vender a casa. Alba evitou meu olhar. Bem, Rodrigo e eu decidimos ficar com ela. É melhor para a família manter as propriedades. Foi então que entendi tudo. Não era apenas que eles me queriam fora. Eles queriam tomar posse da minha casa, o legado que meu marido e eu havíamos construído com tanto esforço. Era um roubo disfarçado de preocupação filial. Não vou assinar nada, disse com a voz mais firme que consegui. Rodrigo se levantou abruptamente, seu rosto completamente mudado, revelando a agressividade que sempre mantivera escondida quando meu marido estava vivo. Senhora, você não está mais em condições de tomar decisões. Alba é a sua única herdeira e ela está agindo no seu melhor interesse. Esta é minha casa, gritei, me surpreendendo com minha própria força. E não estou saindo. Mãe, não torne isso mais difícil. Alba murmurou, finalmente mostrando algum desconforto. Você sabe que não pode continuar vivendo sozinha. Semana passada, você esqueceu de desligar o fogão. Era mentira. Eu nunca havia esquecido de desligar o fogão. Mas Rodrigo sorriu como se tivesse encontrado a desculpa perfeita. Vamos, Alba. Sua mãe não está bem. É perigoso deixá-la sozinha. O advogado pigarreou. Senhora, se não assinar voluntariamente, talvez tenhamos que explorar outras opções legais. Um processo de incapacidade mental, por exemplo. Senti um mundo se fechando em volta de mim. Minha própria filha estava disposta a declarar-me incompetente para roubar a minha casa?
O homem que eu havia aceitado como genro estava me ameaçando na minha própria sala? E eu, uma mulher de 69 anos, estava completamente sozinha contra eles? Preciso de tempo, murmurei derrotada. Você tem 1 semana, disse Rodrigo friamente. Depois faremos o que temos que fazer. Quando saíram, desabei na poltrona do meu marido e chorei como não chorava desde o funeral dele. Chorei pela filha que havia perdido, pela casa que estavam tirando de mim, pela vida que estava desmoronando ao meu redor. Sentia-me traída, humilhada, completamente indefesa. Naquela noite, pela primeira vez na minha vida, considerei desistir. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse velha demais, fraca demais, inútil demais para lutar. Talvez fosse melhor aceitar o meu destino e desaparecer silenciosamente, como eles queriam. Mas então algo dentro de mim se recusou a morrer. Uma pequena chama de dignidade que ainda ardia no meu peito. Não ia deixar eles me pisotearem sem lutar. Não depois de uma vida inteira de sacrifício e devoção. No dia seguinte, Alba voltou sozinha. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Talvez ela tivesse reconsiderado. Talvez tivesse vindo me pedir perdão. Como estava enganada. Mãe, vim ajudar você a fazer as malas. Trouxe caixas, podemos começar com suas roupas. Olhei para ela, procurando qualquer vestígio da menina que eu havia criado. Mas só encontrei uma estranha, fria e calculista. Alba, por favor, reconsidere. Eu sou a sua mãe. É exatamente por isso que estou fazendo isso, porque te amo e quero o melhor para você. Amor. Isso era amor. Me despojar da minha casa, da minha dignidade, de tudo que me restava. Isso era amor. Pelas próximas horas, Alba começou a empacotar meus pertences como se fossem objetos sem valor. Ela pegou minhas fotos de família e as enfiou descuidadamente em caixas. Empacotou os livros que meu marido me havia dado, a louça do meu casamento, as toalhas de mesa que eu havia bordado durante anos de noite sem dormir. Este vestido é tão velho, mãe. Acho que você não precisa dele. Ela disse, segurando o meu vestido de luto. Aquele que eu havia usado no funeral do meu marido. Deixe! Implorei. Por favor, deixe! Mas ela já havia colocado numa sacola de doação. Minha dor não importava. Meus sentimentos não importavam. Eu não importava. Os canos são velhos, disse o avaliador. E estes azulejos da cozinha estão datados. Teriam que trocar tudo. Meu marido havia colocado aqueles azulejos com suas próprias mãos quando Alba tinha 10 anos. Cada um representava horas de trabalho, amor e esperança para nosso futuro. Mas para eles, eram apenas obstáculos para sua nova vida. A humilhação atingiu seu ponto mais baixo quando Alba trouxe folhetos da comunidade de aposentados. Olha, mãe, tem jardins lindos e eles têm bingo às terças, ela disse naquela voz falsa que usava quando queria me convencer de algo. Além disso, tem uma enfermeira de plantão 24 horas por dia. Você ficará mais segura. Mais segura? Eu havia vivido nesta casa por 30 anos sem um único problema. Conhecia todos os meus vizinhos. Tinha minhas rotinas, minhas plantas, minhas memórias. Mas para Alba, nada disso importava. Tudo o que importava era que eu saísse do caminho dela. No dia que menos esperava, eles chegaram com papéis. Rodrigo entrou como se fosse o dono, seguido por Alba e um homem que se apresentou como advogado. Senhora Esperança, temos todos os documentos preparados para a transferência da propriedade. Só precisamos da sua assinatura. Transferência? Perguntei, confusa. Pensei que vocês iam vender a casa. Alba evitou meu olhar. Bem, Rodrigo e eu decidimos ficar com ela. É melhor para a família manter as propriedades. Foi então que entendi tudo.
Não era apenas que eles me queriam fora. Eles queriam tomar posse da minha casa, o legado que meu marido e eu havíamos construído com tanto esforço. Era um roubo disfarçado de preocupação filial. Não vou assinar nada, disse com a voz mais firme que consegui. Rodrigo se levantou abruptamente, seu rosto completamente mudado, revelando a agressividade que sempre mantivera escondida quando meu marido estava vivo. Senhora, você não está mais em condições de tomar decisões. Alba é a sua única herdeira e ela está agindo no seu melhor interesse. Esta é minha casa, gritei, me surpreendendo com minha própria força. E não estou saindo. Mãe, não torne isso mais difícil. Alba murmurou, finalmente mostrando algum desconforto. Você sabe que não pode continuar vivendo sozinha. Semana passada você esqueceu de desligar o fogão. Era mentira. Eu nunca havia esquecido de desligar o fogão. Mas Rodrigo sorriu como se tivesse encontrado a desculpa perfeita. Vamos, Alba. Sua mãe não está bem. É perigoso deixá-la sozinha. O advogado pigarreou. Senhora, se não assinar voluntariamente, talvez tenhamos que explorar outras opções legais. Um processo de incapacidade mental, por exemplo. Senti um mundo se fechando em volta de mim. Minha própria filha estava disposta a declarar-me incompetente para roubar a minha casa? O homem que eu havia aceitado como genro estava me ameaçando na minha própria sala? E eu, uma mulher de 69 anos, estava completamente sozinha contra eles? Preciso de tempo, murmurei derrotada. Você tem uma semana, disse Rodrigo friamente. Depois faremos o que temos que fazer. Quando saíram, desabei na poltrona do meu marido e chorei como não chorava desde o funeral dele. Chorei pela filha que havia perdido, pela casa que estavam tirando de mim, pela vida que estava desmoronando ao meu redor. Sentia-me traída, humilhada, completamente indefesa. Naquela noite, pela primeira vez na minha vida, considerei desistir. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse velha demais, fraca demais, inútil demais para lutar. Talvez fosse melhor aceitar o meu destino e desaparecer silenciosamente, como eles queriam. Mas então algo dentro de mim se recusou a morrer. Uma pequena chama de dignidade que ainda ardia no meu peito. Não ia deixar eles me pisotearem sem lutar. Não depois de uma vida inteira de sacrifício e devoção. No dia seguinte, Alba voltou sozinha. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Talvez ela tivesse reconsiderado. Talvez tivesse vindo me pedir perdão. Como estava enganada. Mãe, vim ajudar você a fazer as malas. Trouxe caixas, podemos começar com suas roupas. Olhei para ela, procurando qualquer vestígio da menina que eu havia criado. Mas só encontrei uma estranha, fria e calculista. Alba, por favor, reconsidere. Eu sou a sua mãe. É exatamente por isso que estou fazendo isso, porque te amo e quero o melhor para você. Amor. Isso era amor. Me despojar da minha casa, da minha dignidade, de tudo que me restava. Isso era amor. Pelas próximas horas, Alba começou a empacotar meus pertences como se fossem objetos sem valor. Ela pegou minhas fotos de família e as enfiou descuidadamente em caixas. Empacotou os livros que meu marido me havia dado, a louça do meu casamento, as toalhas de mesa que eu havia bordado durante anos de noite sem dormir. Este vestido é tão velho, mãe. Acho que você não precisa dele. Ela disse, segurando o meu vestido de luto. Aquele que eu havia usado no funeral do meu marido. Deixe! Implorei. Por favor, deixe! Mas ela já havia colocado numa sacola de doação. Minha dor não importava. Meus sentimentos não importavam. Eu não importava. Minha querida Esperança, dizia a carta.
Se você está lendo isso, significa que não estou mais com você, e você encontrou este tesouro que guardei para você. Me perdoe por não ter contado enquanto estava vivo, mas queria que fosse uma surpresa para seus anos dourados. Você sempre trabalhou tanto, sempre sacrificou tanto por Alba e por mim, que eu queria ter certeza de que você nunca passaria necessidade. Lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas enquanto continuava lendo. Também devo confessar algo. Não confiei completamente no Rodrigo. Há algo nele de que não gosto. Uma ambição que me preocupa. É por isso que estruturei tudo dessa forma. Se Alba cuidar de você e te respeitar como você merece, ela terá uma vida confortável. Mas se ela algum dia te tratar mal ou tentar se aproveitar de você, você tem todo o poder para se proteger. Meu marido havia previsto exatamente o que estava acontecendo. Ele havia visto através de Rodrigo desde o início e havia preparado minha defesa antes de morrer. Use este poder sabiamente, meu amor. Não para machucar, mas para se proteger e para ensinar. No fundo, Alba é uma boa pessoa. Ela só está confusa. Mas se você precisar se defender, agora tem as ferramentas para fazê-lo. Assinado, seu marido que te ama por toda a eternidade. Sentei no chão da minha sala, cercada por documentos que valiam milhões, chorando pelo homem sábio que havia perdido e pela filha que estava prestes a perder. Mas pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de gratidão, de esperança e, sim, também de satisfação silenciosa. Alba e Rodrigo pensavam que estavam me despojando de tudo. Eles não faziam ideia de que eu era dona do prédio onde moravam, das ações da empresa onde ele trabalhava e de propriedades por toda a cidade. Pensavam que estavam me expulsando da minha casa para tomá-la para si, sem saber que esta casa era a coisa menos valiosa que eu possuía. Naquela noite não dormi, mas pela primeira vez em semanas não era por tristeza, era porque minha mente estava trabalhando, planejando, calculando. Meu marido me havia dado mais que dinheiro, ele me havia dado poder, e agora eu tinha que decidir como usá-lo. A manhã de segunda-feira chegou, com uma chuva leve batendo contra as janelas. Alba e Rodrigo apareceram cedo com os carregadores, esperando me encontrar empacotada e pronta para sair. Em vez disso, me encontraram sentada calmamente na minha poltrona favorita, tomando chá como se fosse qualquer outro dia. "Mãe, o que você está fazendo? Os carregadores já estão aqui", Alba disse com aquela impaciência que havia desenvolvido. "Não estou mais saindo", respondi com uma calma que surpreendeu até a mim. Rodrigo se aproximou com aquele sorriso ameaçador que eu conhecia tão bem. "Dona Esperança, já conversamos sobre isso. Você não tem escolha." Olho diretamente nos olhos dele pela primeira vez em anos. "Você está certo, Rodrigo. Eu não tenho escolha. Mas acontece que você também não tem." Algo no meu tom deve tê-los alertado, porque Alba se aproximou com uma expressão preocupada. "Do que você está falando, mãe?" "Estou falando sobre o fato de que acabei de descobrir algo muito interessante sobre minha situação financeira. Mas não se preocupem, vocês entenderão tudo em breve." Rodrigo e Alba me olharam com aquela expressão que reservavam quando pensavam que eu estava falando bobagem. Mas eu não era mais a mesma mulher assustada da semana anterior. Eu tinha um plano e, mais importante, tinha o poder para executá-lo. "Mãe, chega de jogos", Alba disse com irritação. "Os carregadores estão esperando e eles têm outros trabalhos depois do nosso." "Então eles podem ir embora", respondi calmamente, "porque não vão mover uma única coisa daqui." Rodrigo se levantou abruptamente. "Senhora, acho que você não entende a situação. Você não tem mais escolha nesse assunto." "Pelo contrário, Rodrigo, acho que é você quem não entende a situação." Levantei lentamente da minha cadeira e caminhei até a escrivaninha onde havia deixado alguns dos documentos que encontrara. Não todos, apenas alguns que precisava para esta conversa. "Você sabia que o seu apartamento, aquele onde vocês moram há 3 anos,
Nunca foi pago ao verdadeiro proprietário? Alba franziu a testa. Do que você está falando? Nós pagamos religiosamente todo mês. Sim, mas vocês pagam para uma empresa de administração predial, que, por sua vez, deposita o dinheiro para mim porque eu sou a dona de todo o prédio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo foi o primeiro a reagir com uma risada nervosa. Isso é impossível! Você vive de uma pensão miserável. Eu vivia de uma pensão porque escolhi, respondi, aproveitando cada segundo da confusão deles. Meu marido era muito mais inteligente do que qualquer um de nós imaginava. Mostrei a eles uma das escrituras de propriedade. Alba a pegou com mãos trêmulas e a leu 1, 2, 3 vezes. Isso não pode ser real, ela murmurou. É tão real quanto o fato de que vocês estavam me expulsando da minha própria casa para tomá-la para si. Mas acontece que esta casa é a coisa menos valiosa que eu possuo. Rodrigo arrancou o documento das mãos de Alba. O seu rosto ficou pálido enquanto lia. Isso tem que ser falso, um documento forjado. Você pode verificar quando quiser, disse com um sorriso que não sentia há meses. Na verdade, eu te encorajo a fazê-lo. Alba desabou no sofá, como se suas pernas tivessem sido cortadas. Mãe, por favor, você tem que entender. Rodrigo me disse que se eu não te convencesse a me mudar, ele me deixaria. Ele disse que não aguentava viver sabendo que você estava aqui, sozinha, sendo um perigo para si mesma. E isso justifica tudo o que você fez comigo? Perguntei. Justifica me tratar como lixo? Empacotar minhas memórias sem cuidado? Pegar as joias da sua avó? Eu te devolvo agora mesmo. Alba se procurou desesperadamente na bolsa. É tarde demais para isso, Alba. Rodrigo se aproximou novamente, mas dessa vez sua atitude era diferente. Não estava mais ameaçando, mas quase implorando. Dona Esperança, podemos chegar a um acordo. Alba está grávida. Você realmente vai colocar seu neto na rua? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Alba estava grávida e não havia me contado. Eu ia ser avó e descobri como uma peça de chantagem. É verdade? Perguntei a Alba. Ela assentiu através das lágrimas. Eu queria te contar de uma forma diferente. Queria que fosse uma surpresa especial. Como a surpresa de me expulsar da minha casa? Respondi, mesmo sentindo minha determinação começar a vacilar. Mas então me lembrei das palavras do meu marido na carta. Não para machucar, mas para se proteger e ensinar. Alba precisava aprender, e seu filho ou filha merecia crescer com valores diferentes daqueles que Rodrigo estava ensinando. A notícia da gravidez me desarmou por um momento, mas então me lembrei de toda a dor que eles me haviam causado. Um bebê não apagava a humilhação, o desprezo ou os meses de sofrimento pelos quais me fizeram passar. Parabéns pelo bebê, Alba, disse com uma calma que era difícil de manter. Mas isso não muda o que vocês fizeram comigo. Mãe, por favor, pense no seu neto. Você realmente quer que ele cresça sem conhecer a vovó? A vovó estava aqui o tempo todo. Vocês foram os que decidiram se livrar de mim. Rodrigo tentou uma última manipulação. Dona Esperança, se você realmente tem tanto dinheiro quanto diz, por que não nos ajuda em vez de nos punir? Poderíamos ser uma família unida. Olhei para ele com o desprezo que ele merecia. Uma família unida, como quando você ameaçou me declarar mentalmente incompetente? Como quando você virou minha filha contra mim? Eu nunca... Quieto, Rodrigo. Interrompi com uma autoridade que não sabia que possuía. Já ouvi o suficiente das suas mentiras. Os carregadores haviam ido embora, nos deixando sozinhos na tensão que preenchia toda a casa. Alba chorava silenciosamente. Rodrigo andava como um animal enjaulado, e eu me sentia estranhamente calma pela primeira vez em meses. Aqui está o que vai acontecer. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Durante esse tempo, não quero vê-los por aqui a menos que seja uma emergência real. E, depois disso?
Depois disso, veremos se vocês aprenderam alguma coisa sobre respeito e família. Rodrigo explodiu. Isso é chantagem emocional. Você está usando seu dinheiro para nos manipular. Manipulação. A palavra me fez rir amargamente. Como quando você usou minha suposta incompetência mental para me manipular? Como quando você usou o amor de uma mãe para me chantagear? É diferente, Rodrigo murmurou, mas nem ele mesmo soava convincente. Você tem razão, admiti. É diferente porque eu realmente tenho o poder que eu estou usando. Alba se levantou do sofá com movimentos lentos. Há alguma coisa que possamos fazer para você mudar de ideia? Sim, respondi sem hesitação. Mas não acho que Rodrigo esteja disposto a fazê-lo. O que é? Ela perguntou, se agarrando àquela esperança. Quero um pedido de desculpas, um pedido sincero e real por cada humilhação que vocês me fizeram passar. Quero que você admita que me tratou como lixo e quero que Rodrigo admita que tudo isso foi ideia dele. O rosto de Rodrigo ficou vermelho de raiva. Nunca vou me humilhar na sua frente. Então se preparem para se mudar, disse simplesmente. Alba olhou para ele suplicante. Rodrigo, por favor, ela é minha mãe. Podemos engolir nosso orgulho pelo nosso filho. Não, ele gritou. Não vou me curvar para esta velha manipuladora. O insulto ficou no ar como um tapa. A boca de Alba se abriu, finalmente vendo o marido sem as lentes do amor cego. Velha manipuladora, repeti suavemente. Interessante. É isso que você realmente pensa de mim, Rodrigo? Não, Alba murmurou, mas ele já havia perdido o controle. Sim, é isso que eu penso. Uma velha amarga que não aguenta ver a filha feliz. É por isso que ela inventou esta história toda sobre o dinheiro. Inventou. Caminhei até a escrivaninha e peguei mais documentos. Eu inventei também estes extratos bancários. Eu inventei estas escrituras de propriedade. Eu inventei estes certificados de ações. Coloquei cada documento na mesa da jantar um por um até que a superfície ficasse coberta com provas irrefutáveis de minha fortuna. Alba se aproximou e começou a examinar os papéis com mãos trêmulas. Meu Deus, mãe, isso é real? É tudo real? Muito real. E agora você entende por que seu marido está tão desesperado para me desacreditar. Rodrigo tentou uma última cartada. Alba, você não pode acreditar que sua mãe escondeu tudo isso por anos. Ela é uma mentirosa. Não! Alba gritou de repente, nos surpreendendo a todos. Para, Rodrigo! Apenas para! Ela se virou para mim com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mãe, me perdoe. Me perdoe por tudo. Você está certa. Eu te tratei como lixo. Peguei suas memórias, suas joias, sua dignidade. E a pior parte é que fiz isso porque ele me convenceu de que você era um fardo. Alba, fique quieta, Rodrigo ordenou. Mas já era tarde demais. Nunca mais me mande ficar quieta, ela gritou para ele. Estou cansada das suas manipulações. Cansada de você me usar para machucar minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por fim, Alba havia defendido algo em que acreditava estar certo, em vez de seguir cegamente as ordens do marido. Rodrigo olhou para ela com uma frieza que me gelou até os ossos. Se você escolher sua mãe em vez de mim, Alba, este relacionamento acabou. Alba ficou imóvel por um momento, processando o ultimato. Então, para minha surpresa, ela se endireitou e olhou diretamente nos olhos dele. Então acabou, ela disse numa voz que nunca havia ouvido dela antes. Rodrigo ficou paralisado, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Por anos, ele havia controlado cada decisão dela, cada pensamento, cada movimento. E agora, pela primeira vez, ela lhe disse não.
Você não está falando sério? Ele murmurou com um sorriso nervoso. Você está grávida, Alba. Não pode criar uma criança sozinha. Não estarei sozinha. Alba respondeu, olhando para mim pela primeira vez em meses, com algo que se parecia com amor. Tenho minha mãe. Mas eu não estava pronta para perdoar tão facilmente. Os meses de humilhação, as noites de choro, a sensação de ter perdido minha única filha, tudo isso não desaparecia simplesmente com algumas palavras. Alba, disse suavemente, agradeço que você finalmente tenha aberto os olhos, mas isso não conserta tudo o que aconteceu. Seu rosto desabou. Mãe, por favor, sei que não mereço seu perdão, mas estou disposta a fazer o que for preciso. Rodrigo, vendo que estava perdendo o controle da situação, adotou uma outra atitude. De repente, se ajoelhou na minha frente com um olhar de arrependimento que eu sabia que era falso. Dona Esperança, você está certa. Foi tudo minha culpa. Convenci Alba de que você não podia cuidar de si mesma. Pressionei ela a tomar decisões difíceis. Por favor, me perdoe. Eu olhei para baixo para ele, sentindo uma mistura de satisfação e nojo. Era patético vê-lo se arrastejando depois de meses de arrogância. Você está pedindo perdão agora, quando descobre que eu não sou a velha pobre indefesa que pensava que eu fosse? Eu estava terrivelmente errado, ele continuou com aquela performance que eu também conhecia. Deixe-me compensar, podemos ser uma família feliz. Uma família feliz? Repeti. Como quando você ameaçou me declarar mentalmente incompetente? Como quando você me chamou de velha manipuladora 5 minutos atrás? Rodrigo engoliu em seco, percebendo que cada palavra que havia dito estava sendo usada contra ele. Eu estava nervoso, não sabia o que estava dizendo. Não, disse firmemente. Você sabia exatamente o que estava dizendo. Estava mostrando sua verdadeira face pela primeira vez. Virei-me para Alba, que assistia à cena com um olhar de vergonha e dor. E você, Alba? Por meses me tratou como um incômodo. Acha que um pedido de desculpas apaga tudo isso? Não, ela admitiu, sua voz rachando. Sei que não posso apagar o que fiz, mas posso tentar consertar as coisas. Como? Alba olhou para Rodrigo, que ainda estava ajoelhado no chão com uma expressão suplicante. Então olhou para mim. Deixando ele, ela disse finalmente. Deixando este homem que me convenceu a trair a única pessoa que já me amou incondicionalmente. Rodrigo se levantou abruptamente. Você não pode estar falando sério. Você está esperando o meu filho. Eu estou esperando o meu filho. Ela respondeu com uma determinação que me encheu de orgulho apesar de tudo. Uma criança que não quero que cresça vendo o pai manipular e maltratar a avó. Alba, você está cometendo o maior erro da sua vida, Rodrigo ameaçou. O maior erro da minha vida foi me casar com você, ela retrucou. Rodrigo olhou para nós duas com ódio puro. Isso não acabou. Vou lutar pela custódia do meu filho. Vou provar que vocês duas são loucas. Com que dinheiro você vai lutar? Perguntei calmamente. Porque amanhã de manhã vou conversar com seu chefe. Você sabia que possuo ações suficientes na sua empresa para influenciar decisões de pessoal? O rosto de Rodrigo ficou completamente pálido. Você não ousaria. Depois de tudo que você fez comigo, claro que ousaria. Isso é abuso de poder. Como quando você abusou do amor de uma mãe para me manipular? Como quando você abusou da confiança de Alba para virá-la contra mim? Rodrigo dirigiu-se para a porta, mas parou antes de sair. Isso não termina aqui, disse, sua voz cheia de veneno. Vou destruir vocês duas. Vá em frente e tente, mas faça isso de outro lugar, porque você tem exatamente 1 hora para pegar suas coisas do meu prédio. 1 hora? Você disse que tínhamos 30 dias. Isso era quando Alba estava com você. Agora que ela está sozinha,
Não há razão para você continuar vivendo na minha propriedade. Rodrigo bateu a porta atrás de si, fazendo toda a casa tremer. Alba e eu ficamos sozinhas pela primeira vez em meses, cercadas por um silêncio pesado e documentos que provavam uma realidade que ainda era difícil de processar. Mãe, Alba murmurou depois de um longo tempo. Você pode me perdoar algum dia? Olhei para ela, esta mulher de 30 anos que acabara de descobrir que havia vivido uma mentira, que havia traído a mãe por um homem que não valia nada, que estava grávida e sozinha. Não sei, Alba, respondi honestamente. Você me machucou muito. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida tentando compensar. Começando com o quê? Começando devolvendo as joias da sua mãe, ela disse, tirando a pequena sacola que havia levado dias antes. E perguntando se posso ficar aqui esta noite. Não tenho para onde ir. Olhei para a sacola com as joias da minha mãe. Depois olhei para minha filha grávida e sozinha, e senti meu coração amolecer um pouquinho. Uma noite, disse finalmente. Mas amanhã começamos a conversar sobre como você vai reconquistar minha confiança. Alba assentiu, lágrimas de gratidão escorrendo pelas bochechas. Obrigada, mãe. Prometo que vou consertar as coisas. Mas eu sabia que promessas eram fáceis de fazer e difíceis de cumprir. O verdadeiro teste viria nos dias seguintes. Os próximos dias foram estranhos e tensos. Alba ficou no seu quarto antigo, que eu tinha mantido exatamente igual desde que ela se casou. Durante o dia, caminhávamos pela casa como duas estranhas educadas, falando só sobre coisas necessárias: café da manhã, o tempo, os enjoos matinais dela. Mas eu estava observando cada gesto, cada palavra, cada tentativa que Alba fazia para reconquistar minha confiança. E o que vi me deu esperança. Pela primeira vez em anos, minha filha estava fazendo coisas por si mesma sem esperar que outra pessoa resolvesse por ela. Ela lavava seus pratos imediatamente depois de comer, mantinha seu quarto impecável e até começou a ajudar com as tarefas de casa sem eu pedir. No terceiro dia, enquanto eu regava minhas violetas na janela, Alba se aproximou com uma xícara de chá nas mãos. Mãe, podemos conversar? Assenti sem me virar para olhá-la. Tava aprendendo que o silêncio era mais poderoso que 1000 palavras. Tenho pensado muito esses últimos dias. Ela começou, sentando na cadeira onde Rodrigo costumava se sentar como um rei. Sobre tudo o que aconteceu. Sobre as coisas que fiz e disse. Continuei regando minhas plantas, esperando. Percebi que não foi apenas Rodrigo que me mudou. Eu permiti que ele me mudasse. Escolhi acreditar nele, em vez de confiar no meu próprio coração. Finalmente me virei para olhá-la. Ela tinha olheiras profundas e parecia mais magra apesar da gravidez. Era claro que não estava dormindo bem. E por que você acha que isso aconteceu? Alba suspirou profundamente. Porque era mais fácil culpar você do que enfrentar o fato de que eu havia me casado com o homem errado. Essa honestidade me pegou de surpresa. Eu esperava desculpas, justificativas, mas não aquela admissão crua. Quando o Rodrigo começou a reclamar que você visitava demais, eu sabia no fundo que ele estava sendo injusto, mas era mais fácil pensar que você era pegajosa do que aceitar que ele era egoísta. Ela pôs as mãos na barriga, onde a gravidez mal aparecia. Quando ele começou a sugerir que você se mudasse para uma comunidade de aposentados, eu sabia que estava errado, mas ele me convenceu de que era para o seu próprio bem. E eu queria acreditar nele porque significava que eu não tinha que enfrentar o problema real. Qual era o problema real? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Que eu havia me casado com um homem que não respeitava a minha família, que não respeitava a mim.
e que nunca ia mudar. Nos dias que se seguiram, Alba começou a me contar coisas que me gelaram até os ossos. Como Rodrigo havia gradualmente a isolado dos amigos, convencendo-a de que eram má influência. Como ele controlava cada centavo que ela gastava, dizendo que mulheres não sabiam lidar com dinheiro. Como ele a havia convencido a deixar o emprego porque esposas de verdade se dedicavam ao lar. E você nunca pensou em conversar comigo sobre isso? Perguntei uma tarde. Rodrigo me disse que você não entenderia, que você era de outra geração. Ele me convenceu de que se eu te contasse nossos problemas, você me diria para deixá-lo, e ele não queria nenhuma interferência externa no nosso casamento. Cada revelação doía mais que a anterior. Minha filha havia sofrido em silêncio enquanto eu acreditava que ela estava feliz. E quando ela finalmente tentou se aproximar de mim, já era tarde demais, porque Rodrigo havia programada para me ver como inimiga. 2 semanas depois que Rodrigo foi embora, Alba recebeu uma ligação que a deixou pálida como um fantasma. É o porteiro do prédio, disse ela, sua voz tremendo. Rodrigo está no saguão. Ele diz que tem o direito de subir porque ainda é meu marido. E o que você disse a ele? Que não queria vê-lo, mas ele não vai embora. Tá gritando que vai chamar a polícia, que isso é sequestro. Levantei da minha cadeira com uma calma que me surpreendeu. Diga ao porteiro de descer, vou conversar com ele. Mãe, ele tá muito nervoso. Nós não sabemos do que ele é capaz. Exatamente, respondi. É por isso que eu tenho que descer lá. Quando cheguei ao saguão, encontrei Rodrigo numa fúria gritando com o pobre porteiro que tremia atrás da mesa. Aquela velha louca tem minha esposa sequestrada, Rodrigo estava gritando. Quero que você chame a polícia agora mesmo. Boa tarde, Rodrigo, disse numa voz serena. Ele se virou para mim, os olhos injetados de sangue. Obviamente havia estado bebendo. Você me devolve minha esposa agora mesmo. Alba está exatamente onde quer estar. E se você não sair da minha propriedade imediatamente, serei eu quem vai chamar a polícia. Esta não é sua propriedade. Você é uma mentirosa. Peguei meu celular e disquei o número da minha advogada, colocando no viva voz. Doutora Vitória? Disse quando ela atendeu. É a Esperança. Tem um homem alterado aqui que se recusa a sair do meu prédio. Poderia confirmar que eu sou a proprietária legal? Claro, dona Esperança. A voz clara da minha advogada respondeu. Você é a única proprietária do prédio localizado na... Rodrigo ficou em silêncio enquanto ouvia a confirmação legal. O porteiro olhou para ele com uma mistura de medo e constrangimento, finalmente entendendo a situação. Mais alguma coisa que precisa que eu esclareça, Rodrigo? Perguntei depois de desligar. Isso não acabou. Ele murmurou, mas não soava mais convincente. Você tá certo, concordei. Porque amanhã vou conversar com o seu supervisor na empresa e depois de amanhã com o banco que te deu o empréstimo do carro. Contatos são úteis quando você tem dinheiro suficiente. Rodrigo foi embora sem mais uma palavra, mas eu sabia que ele voltaria. Homens como ele não desistem facilmente. 2 meses depois, o dia do julgamento chegou como uma tempestade que estávamos esperando. Rodrigo havia cumprido sua ameaça e nos processou por alienação parental e manipulação financeira, pedindo a guarda total do bebê que Alba estava esperando. Naquela manhã, enquanto me vestia com o meu melhor terno preto, Alba entrou no meu quarto com lágrimas nos olhos. Mãe, estou com medo, confessou. E se o juiz acreditar nele? E se ele levar meu bebê? A abracei pela primeira vez em meses, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Isso não vai acontecer, assegurei. Temos a verdade do nosso lado. Quando chegamos ao tribunal, Rodrigo já estava lá com um advogado que claramente havia custado mais do que ele podia pagar.
Ele olhou para mim com aquele ódio familiar, mas dessa vez não me intimidou. Eu tinha algo que ele nunca teria, a tranquilidade de quem sabe que está do lado certo. Alba e eu nos sentamos no nosso banco. Ela usava um vestido roxo que destacava sua gravidez de 5 meses e eu usava os brincos que meu marido me deu no nosso aniversário. Estávamos preparadas. O advogado de Rodrigo começou sua argumentação, me pintando como uma mulher vingativa que havia usado seu dinheiro para destruir um casamento feliz. Falou de manipulação, chantagem emocional e uma sogra tóxica que não conseguia aceitar que sua filha tinha crescido. Quando chegou a nossa vez, minha advogada, Vitória, se levantou elegantemente e começou a apresentar as evidências. Mensagens de texto onde Rodrigo insultava a Alba, gravações onde ele ameaçava deixá-la se ela não expulsasse mim da minha própria casa. Testemunhos de vizinhos que haviam ouvido seus gritos e abusos. Mas o momento decisivo veio quando o juiz olhou para cima e me encarou. Senhora Esperança Williams? Ele perguntou incrédulo. Sim, meritíssimo, respondi, confusa com a reação dele. O juiz tirou os óculos e me estudou cuidadosamente. A senhora trabalhou no Tribunal de Família há 30 anos? Meu coração parou. Sim, meritíssimo. Eu era a secretária do juiz Miller. A senhora me ajudou quando eu era estagiário, me ensinou como organizar arquivos, me trouxe café quando eu trabalhava até tarde. Sempre foi gentil comigo, quando todos os outros me tratavam como se eu fosse invisível. Todo o tribunal ficou em silêncio. Alba me olhou espantada. Rodrigo ficou pálido, e eu senti como se o mundo tivesse parado. Meritíssimo, eu sou o juiz Davi Morales. O juiz continuou. A senhora se lembra de mim? E então eu vi. Sob o cabelo grisalho, as rugas e a autoridade, estava o jovem tímido que havia trabalhado no meu escritório décadas atrás. O garoto que eu havia defendido quando outros advogados zombavam dele. Aquele que eu havia encorajado quando ele duvidava das suas habilidades. David! Murmurei, sentindo os meus olhos se encherem de lágrimas. Claro que me lembro de você, Dona Esperança. Nunca esqueci sua gentileza. A senhora me disse que um dia eu seria um grande juiz quando eu mesmo não acreditava. Rodrigo e seu advogado trocaram olhares de pânico. Sabiam que haviam perdido antes mesmo de começar. Meritíssimo, interveio o advogado de Rodrigo. Acredito que isso constitui conflito de interesse. Não há conflito. Há apenas justiça. E depois de revisar todas as evidências apresentadas, está claro que o senhor Rodrigo Foster foi o único manipulador nesta história. O veredito foi retumbante. Rodrigo perdeu todos os direitos sobre o bebê e foi proibido de se aproximar de Alba e de mim. Também teve que pagar os custos legais e uma indenização por danos emocionais. Quando saímos do tribunal, Alba me abraçou como não fazia desde criança. Mãe, como é possível que o juiz te conhecesse? A vida anda em círculos, querida. E a gentileza sempre volta para você quando menos espera. 6 meses depois, quando minha novela Serenidade nasceu, entendi que tudo havia valido a pena. Alba havia recuperado sua essência. Havia se tornado a mãe amorosa que eu sempre soube que poderia ser. Uma tarde, enquanto balançávamos o bebê no jardim da nossa casa, Alba me fez uma pergunta que eu estava esperando. Mãe, você realmente me perdoou? Olhei para ela, esta mulher que havia crescido tanto em tão pouco tempo, que havia aprendido a valorizar o que era verdadeiramente importante. Eu te perdoo, Alba, disse finalmente. Mas mais importante, você aprendeu a se perdoar. Naquela noite, enquanto preparava chá na minha velha caneca lascada, pensei no meu marido e na carta dele. Eu havia usado o poder que ele me deixou exatamente como ele esperava, não para machucar, mas para proteger e ensinar. Alba havia aprendido que o amor verdadeiro não se baseia no controle, mas no respeito. E eu havia aprendido que nunca é tarde demais para defender sua dignidade. Olhando pela janela para o jardim onde minha neta brincava, sorri.
Algumas batalhas valem a pena lutar, e algumas vitórias têm gosto melhor quando demoram para chegar. No final, eu não havia precisado gritar para ser ouvida. Havia apenas precisado me lembrar de quem eu realmente era e defender isso com a tranquilidade de quem sabe que está do lado certo da história. 5 anos depois do julgamento, minha vida havia tomado um rumo que eu nunca poderia imaginar. A pequena Serenidade, agora uma menina de 4 anos com os olhos vivos da mãe e a mesma teimosia minha, corria pelo jardim perseguindo borboletas, enquanto Alba e eu preparávamos o almoço de domingo. "Vovó! Esperança! Olha o que encontrei!" Serenidade gritou, correndo em minha direção com uma flor amarela nas mãozinhas. "É linda, meu amor!" disse, levantando-a para dar um beijo. "Que tal colocarmos no vaso com as outras?" Alba sorriu para mim da cozinha. Nestes anos, ela havia florescido de forma extraordinária. Havia voltado a estudar e agora trabalhava como contadora numa pequena, mas próspera firma. E, principalmente, havia recuperado aquela risada espontânea que eu lembrava da infância dela. "Mãe, chegou uma carta para você", ela disse, me entregando um envelope elegante. Era da fundação que eu havia estabelecido 2 anos atrás com parte da herança do meu marido. Lar e Dignidade havia se tornado um refúgio para mulheres idosas que sofriam abuso familiar ou abandono. O que havia começado como uma forma de honrar a minha própria experiência se transformou em algo muito maior. "O que diz?" Alba perguntou, secando as mãos no avental. "Estão nos convidando para a inauguração da 3ª casa", respondi, sentindo aquela satisfação profunda que só vem de saber que sua dor serviu a um propósito bom. Nestes anos, havíamos ajudado mais de 50 mulheres a reconstruir suas vidas. Algumas chegavam, como eu havia sido, despojadas de sua dignidade por filhos ingratos ou parentes abusivos. Outras vinham sozinhas, sem família, mas com histórias similares de abandono e maus-tratos. A campainha interrompeu meus pensamentos. Alba foi atender e voltou com um sorriso misterioso. "Mãe, você tem uma visita." Atrás dela apareceu o juiz aposentado David Morales, acompanhado de uma mulher elegante de cabelos prateados. "Dona Esperança?" Ele me cumprimentou com aquele sorriso caloroso que mantinha desde jovem. "Quero apresentar minha esposa, Helena." "É uma honra conhecê-la", Helena disse, pegando minhas mãos. "David me contou tanto sobre você. Ele diz que você foi uma das pessoas mais importantes na formação profissional dele." "Ele exagera", respondi, mas estava profundamente emocionada. "De forma alguma." David insistiu. "E é por isso que queríamos te convidar pessoalmente. A Associação de Juízes Aposentados vai te dar um prêmio pelo seu trabalho com a Fundação." "Isso não é necessário", comecei a dizer. "Sim, é", ele me interrompeu. "Sua história inspirou muitos de nós a refletir sobre a verdadeira justiça, aquela que vai além das leis escritas." Depois que eles foram embora, Alba e eu nos sentamos na varanda enquanto Serenidade brincava com suas bonecas. O jardim estava mais bonito do que nunca. Eu havia contratado um jardineiro, mas ainda cuidava pessoalmente das violetas africanas que meu marido tanto amava. "Sabe o que mais admiro em você, mãe?" Alba me perguntou de repente. "O quê?" "Que você nunca ficou amarga depois de tudo que eu te fiz passar. Depois de toda a dor, você nunca deixou isso endurecer seu coração." "Claro que fiquei amarga", admiti. Houve noites em que o ressentimento me consumia por dentro. Mas seu pai me ensinou algo muito valioso na carta dele. "O que ele te ensinou?" "Que o verdadeiro poder não vem da vingança, mas da capacidade de transformar a dor em algo útil para os outros." Alba assentiu, entendendo. Ela mesma havia experimentado essa transformação. Agora fazia trabalho voluntário na fundação, usando sua própria experiência para aconselhar jovens mulheres que haviam caído em relacionamentos tóxicos.
Você chegou a saber o que aconteceu com o Rodrigo? Ela perguntou. Minha advogada, Vitória, disse que ele se mudou para outra cidade. Parece que se casou novamente. Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa com tudo isso, mas honestamente não é mais minha preocupação. Você nem tem curiosidade? Não, respondi honestamente. Aprendi que algumas pessoas só entram na sua vida para te ensinar lições. Uma vez que você aprende a lição, você pode deixá-las ir. Serenidade veio correndo com as bochechas rosadas de tanto brincar. Vovó, você vai me contar a história da vovó corajosa? Era sua história favorita, uma versão adaptada para crianças do que havia acontecido. Na minha versão, a vovó descobria que tinha poderes mágicos e os usava para proteger sua família de um dragão malvado. De novo? Fingi que reclamava, mas já estava levantando ela para sentar no meu colo. Sim, e não esqueça a parte onde o juiz bom ajuda ela. Enquanto contava a história pela enésima vez, pensei em como o destino era estranho. Eu havia precisado perder tudo para descobrir o que realmente tinha. Tive que chegar ao fundo do poço para encontrar minha verdadeira força. E viveram felizes para sempre? Serenidade perguntou quando eu terminei. Felizes para sempre, concluí. Você encontrou seu final feliz, vovó, Serenidade disse. Olhei ao redor. Alba estava pondo a mesa para o jantar. O jardim estava florindo. Minha linda neta estava nos meus braços. E a carta da fundação prometia ajudar ainda mais mulheres. Sim, meu amor, respondi. Encontrei. Naquela noite, depois de colocar Serenidade para dormir, sentei na minha poltrona favorita com uma xícara de chá e as cartas que chegavam semanalmente das mulheres que havíamos ajudado. Uma mulher idosa de 75 anos me agradecia por ter lhe dado coragem para enfrentar o filho abusivo. Uma mulher de 60 anos me contava que havia recuperado sua casa depois que os netos tentaram enganá-la. Cada carta era uma confirmação de que a minha experiência havia servido a um propósito maior que a minha própria dor. Alba se sentou ao meu lado com a sua própria xícara de chá. Em que você está pensando, mãe? No seu pai, admiti. Como ele estaria orgulhoso do que construímos? Tenho certeza de que ele está nos observando. E em você, continuei, como estou orgulhosa da mulher que você se tornou. Aprendi com a melhor, ela respondeu, pegando minha mão. Ficamos sentadas em silêncio, aproveitando a tranquilidade da noite. À distância, podia ouvir-se o ruído suave da cidade, mas aqui, no nosso jardim, reinava a paz. Eu te amo, mãe, Alba sussurrou. E eu te amo, querida. Sempre te amei, mesmo nos momentos mais escuros. E era verdade. O amor de uma mãe transcende mágoas, decepções, traições. É mais forte que o orgulho, mais duradouro que o ressentimento, mais poderoso que qualquer fortuna. Naquela noite, dormi profundamente, sem pesadelos, sem preocupações. Havia encontrado algo que valia mais do que todo o dinheiro do mundo. A paz de saber que havia usado minha segunda chance sabiamente. No final, não se tratava de quanto dinheiro eu tinha ou quanto poder havia exercido. Tratava-se de transformar minha dor em propósito, minha humilhação em força e a minha experiência em sabedoria para outros. Havia aprendido a lição mais importante de todas, que nem sempre é tarde demais para defender a si mesma, nem sempre é tarde demais para mudar a sua história.